Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E me colocaram a seguinte questão: o homem tem culpa quando a mulher deixa de gostar de sexo? Olha, como eu vivi essa experiência, né, de deixar de gostar de sexo, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso. O motivo que me trouxe ao Tantra foi a minha falta de desejo por sexo. Eu não queria fazer sexo de jeito nenhum. Não queria fazer mesmo. Eu fazia sexo por obrigação conjugal. Mas, sabe, se eu puder, eu sempre tentava protelar, eu sempre dava desculpas, colocava regras. Tem que ser até tal horário, se passar tal horário eu tô cansada, não quero mais. Então, era uma coisa que eu não queria fazer, mas eu fazia porque eu achava que se eu não fizesse, meu namorado poderia me trair. Era uma época da minha vida que eu ainda não conhecia o Tantra, não tinha autoestima, não tinha amor próprio. Então eu me submetia a coisas para agradar ele, e eu acredito que essa é a realidade de muitas mulheres, né? Que não gostam de fazer sexo, que não querem fazer sexo, mas fazem para agradar o parceiro. E daí elas vão às vezes até fingir orgasmo, que é pra acabar rápido, pra ele falar, pô, já tô satisfeita, vamos lá, acabou, né? Então, eu sou exemplo disso, né? De uma mulher que deixou de gostar de sexo. E daí ele traz essa questão, a culpa é dos homens? Primeiro ponto, eu não gosto dessa palavra culpa. Eu troco a palavra culpa por responsabilidade. A gente tem que entender que culpa é quando você quer ser algo que você não é. Quando você quer fazer algo e você não é de você fazer isso, entende? Então, acho que não tem culpa. Cada um é o que é e tá tudo certo. Só que você ser o que você é traz consequências. E daí você tem que lidar com as consequências disso. Você tem que ter responsabilidade sobre os seus atos. Então eu não gosto da palavra culpa, vou trocar a palavra culpa por responsabilidade. De quem é a responsabilidade, então, por eu ter deixado de gostar de sexo? No meu caso, na minha experiência, eu tinha um relacionamento que, no ato sexual, o meu parceiro, ele fazia o quê? Ele me dava uns tapas, que doía. Então eu tava ali sentindo prazer, de repente vinha aquele tapa que me broxava na hora, eu sentia a dor e eu falava pra ele, nossa, sua mão tá muito pesada, assim dói, assim me broxa. E daí no começo eu falava bonitinho, depois eu já comecei a ficar brava, brigava, daí ficou, sabe, ficava um clima. E ele não parava, ele sempre fazia isso, tá? Fora isso, fora da relação sexual, nós também tínhamos problemas. Então a gente tem que parar pra pensar que mesmo que o sexo seja bom, quando tem problemas fora da relação sexual, isso interfere na relação sexual, porque você está se conectando com a pessoa. Se você está desconectado fora do sexo, isso vai atrapalhar a sua conexão também durante o sexo, tá? Então vai reverberar aí no sexo. Então, ele me agredia na hora do sexo, a nossa relação não estava boa fora do sexo. A culpa é de quem? A culpa é dele? A culpa não, né? A responsabilidade. A responsabilidade é de quem? A responsabilidade é dele? A responsabilidade é minha. E aí? Eu gosto da gente entender que ele tem responsabilidade por uma parte e a mulher tem responsabilidade por outra parte, né? Ele tem a responsabilidade dele, eu tenho a minha. Qual que é a responsabilidade dele nisso tudo? Para que eu deixe de gostar de sexo enquanto mulher? Bom, se eu falei pra ele, olha, isso aqui dói, isso aqui me incomoda, isso aqui me broxa, e eu coloquei um limite, né, e ele não respeitou o meu limite, e daí o efeito disso foi eu perder a vontade de fazer sexo, então existe uma responsabilidade dele, sim, por eu perder a vontade de fazer sexo, mas também não posso me colocar como vítima, né? Se eu coloquei o limite e ele ultrapassou o limite e eu permiti continuar fazendo sexo com ele, ele ultrapassando os meus limites, eu me permiti ser violada. Então eu também sou responsável pela perca do meu desejo sexual, tá? Então aí é um caso clássico, né? Ele tem a responsabilidade dele, eu tenho a minha, tá? Isso serve para várias relações aí.
tô dando o meu exemplo e eu tenho certeza que vários homens e mulheres acontecem histórias muito parecidas. Muitas vezes, na relação sexual, até que tá tudo bem, né? Não tem esses casos que nem acontecia comigo, de agressão, nada. O sexo tá tudo bem, mas tem problemas no relacionamento. E daí, isso acaba esfriando a relação sexual. E aí, se os problemas estão fora da relação sexual? A culpa é de quem, né? A responsabilidade é de quem? É a mesma coisa, porque se vocês estão com problemas na relação, vocês precisam caminhar para a solução. Como é que vocês caminham para a solução? Conversando, né? Trazendo intimidade, trazendo verdade, trazendo um espaço seguro para essa verdade, chegando em consensos, alcançando uma visão em comum. Então vocês vão buscando a solução da relação e isso, ambos têm responsabilidade nisso. E daí quando vocês começam a encontrar essa solução, as coisas começam a melhorar na relação sexual, tá? Então a responsabilidade, sempre um tem uma responsabilidade e o outro tem. E muitas vezes, né, vamos colocar que eu sei que muitas mulheres podem estar pensando isso. Ah, mas eu quis conversar, ele não quis. Eu coloquei o limite, ele ultrapassou. Então a gente sempre entende que o outro tá errando. Mas espera aí, se o outro não tá respeitando o meu limite e eu permaneço nessa relação, a responsabilidade é minha. Então muitas vezes, se o outro não está suprindo as minhas necessidades, se ele está ultrapassando os meus limites, sou eu que estou me permitindo permanecer nessa relação. Muitas vezes, para eu não perder o meu desejo sexual, eu preciso sair dessa relação, que é uma relação que está me fazendo mal, que é uma relação de alguém que está me violando, que está me invadindo, que não está me respeitando. E isso, claro que vai reverberar na minha sexualidade. Então, eu sou responsável por cuidar da minha sexualidade. Opa, se você está invadindo aqui, se você não olha para as minhas necessidades, não respeita os meus limites, de repente você não é o parceiro para mim. E eu me retiro dessa relação e eu preservo o meu desejo por sexo, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande por nós. Só que o ponto é que a gente aprende a se anular e ficar esperando sempre que o outro, a gente sempre fica olhando que o problema é o outro e esperando que o outro mude. E a gente não tem a força de fazer o que a gente precisa fazer por nós, tá? Então, tenha a força de fazer o que é importante para você, de colocar o seu limite, né? De trazer o parceiro para a conversa e sempre que ele estiver invadindo o seu limite, se ele não estiver aberto para conversa, você precisa avaliar se essa relação é para você, tá bom? E o parceiro aí, né? Se você tem uma parceira que perdeu o desejo por sexo, a questão não é discutir aí de quem é a responsabilidade. A questão é olhar para a solução. De quem é a responsabilidade é o de menos. Ok, então teve problemas aqui, teve problemas aqui. Ok, como é que a gente caminha para a solução? Trazendo essa questão em pauta, conversando sobre isso, resolvendo os conflitos, sejam conflitos externos da relação sexual, ou sejam conflitos que estão realmente no ato sexual, né? Às vezes a mulher não tem preliminares e isso dificulta o prazer, então ela perdeu, não sente prazer, sente dor na penetração, não tem vontade de fazer sexo, então de repente trazer isso à tona para que o parceiro possa ter consciência disso e fazer a parte dele para que ela alcance prazer. Mas é importante, trazer a questão aqui à tona, colocar luz nisso, trazer isso à consciência para que o casal possa conversar sobre isso e encontrar uma solução. Ok? A responsabilidade, quem é a responsabilidade é o de menos. A questão é, se vocês estão juntos, se vocês são parceiros, bora olhar para a solução em vez de ficar procurando culpados. Beleza? Bom, é isso. Queria aproveitar e te convidar para participar do meu canal do Telegram. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá eu compartilho o link das minhas aulas ao vivo, faço pesquisas, também compartilho conteúdo sobre sexualidade. Tem algumas coisas que eu não posso compartilhar aqui no YouTube nem no Instagram, né? Então compartilho lá.
Então aproveita, entra lá no meu canal do Telegram. Se você tiver qualquer dúvida sobre sexualidade, tantra, relacionamento, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo pra você. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um novo vídeo. Gratidão e até mais!